Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Thalita do Conversas Literárias e hoje, dando continuidade ao vídeo que a gente falou, o que fazer numa crise, né? Ou como sair de uma crise, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que não fazer numa crise, porque também é importante saber o que a gente não deve fazer, porque tomar decisões que a gente não deveria tomar, geralmente é o que mais acontece. E aí, o que isso traz? A crise, o problema, ganha uma dimensão maior ainda. Ele fica pior, né? O problema talvez fica pior do que ele era, porque quando a gente não sabe tomar as decisões corretas, fazer o que deve ser feito, o problema piora. O problema ganha uma dimensão ainda maior. E aí vai virando realmente uma bola de neve na nossa vida. Então hoje a gente vai tentar pensar o que a gente não deve fazer quando a gente está no meio de uma crise, no meio de um grande problema na vida da gente, que às vezes são muitos, né? A gente está vivendo um período muito complicado. Eu não sei quando vocês vão ouvir esse vídeo, mas nós ainda estamos vivendo a pandemia. Eu espero que ela esteja realmente terminando. Em algumas partes do mundo dão esses sinais de que ela está terminando, mas ainda assim a gente ainda está em uma pandemia e muitas pessoas tiveram que lidar com perdas muito grandes, perdas financeiras, perdas de pessoas queridas, perdas de patrimônio, e isso não é fácil de lidar. Então hoje a gente vai falar sobre o que não fazer para que esse problema aumente. Então, qual é a sua crise? Qual é o seu problema? Esse é o primeiro passo, né? A gente falou disso, é determinar qual é o seu problema, qual é a sua crise, qual é o seu momento. A partir daí, a gente vai entender o que não deve ser feito. E a primeira coisa que a gente não deve fazer numa crise é tomar uma decisão precipitada. Não dá, gente, não dá para parar um pouco e pensar. Quando eu tomo uma decisão no calor da emoção, geralmente essa decisão, essa atitude não vai dar certo, não vai resolver o meu problema. Porque eu não estou analisando todos os lados do problema, eu não estou vendo com clareza realmente o que está acontecendo. Então, quando a gente se vê em meio a uma crise, qual é a melhor atitude? Parar e pensar, né? Refletir sobre aquele problema, entender realmente o que está acontecendo, para a partir daí traçar um plano, traçar aquelas decisões, aquelas atitudes que eu vou poder tomar. Então, quando uma crise estabelecer na vida de vocês, um problema, pode ser o que? Um problema financeiro, uma crise numa relação, no casamento, no trabalho, não tome decisões precipitadas. Não haja no calor das emoções. Se permita pensar um pouco, se permita analisar a situação. Por mais que às vezes dê esse impulso, né? Eu vou resolver agora, eu preciso me livrar disso, né? Porque a crise, né, a ameaça, porque a crise não deixa de ser uma ameaça, ela coloca a gente nessa situação. Eu preciso sair disso. Eu estou me sentindo ameaçada e eu preciso sair dessa situação o mais rápido possível. E aí o que acontece? Eu tomo uma decisão precipitada e aí eu não analisei todas as questões referentes à situação e aí, como eu já falei, a situação pode até piorar. Então, sempre que for possível, evitem tomar decisões precipitadas. Dependendo do problema, ou dependendo da situação, dê até um tempo, né? Volte para casa, volte para o seu lugar de sossego, respire, avalie a situação e aí sim comece a traçar os passos para você resolver essa situação. Então, nunca tome uma decisão precipitada quando você estiver vivendo uma crise. A segunda coisa que a gente não deve fazer é fugir.
Porque tem a tendência de tomar uma decisão precipitada e às vezes tem pessoas que fogem. Ao invés de tomar uma decisão, elas vão fugir. Porque às vezes a situação realmente é tão difícil, né? E tão dolorosa e com tantas questões envolvidas que dá uma vontade mesmo, às vezes, de fugir. Eu vou me esconder ou eu vou postergar isso, vou deixar para tomar uma decisão muito tempo depois, né? E vou deixar a situação ali, vou fingir que não está acontecendo. Isso não é bom. Por quê? Porque fugir simplesmente não vai resolver. Não é fugindo que a gente vai conseguir resolver as nossas questões, as nossas crises, as nossas ameaças. Então, fugir não resolve. Se está muito difícil, procure ajuda. E aí também a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Procure ajuda, reflita, peça um tempo, mas não fuja. Não deixe a situação aumentar sem solução. Isso não vai ser bom. Primeiro porque vai piorar, com certeza. Toda vez que a gente deixa um problema engavetado, finge que ele não existe, primeiro que ele não se resolve magicamente e potencialmente ele pode até piorar. Então, assim, não fuja da situação. Lembre-se sempre que você tem condições de resolver aquele problema. Não tenha medo. Nós temos condições para resolver todas as questões que surgem sim na nossa vida. Então, entenda isso, né? Diga isso para você, não, eu tenho condição de resolver isso, eu vou resolver. Pode ser que nesse momento eu não esteja conseguindo ver com clareza o que eu preciso fazer, mas sim, eu tenho condição de resolver e eu vou conseguir resolver. Não fuja. Não deixe o problema crescer, porque só vai ser pior. E problemas que ficam engavetados, eles ficam ali cutucando a gente, né? Ou eu tô aqui, eu não sumi, eu não desapareci. E isso tira a sua paz, porque você sabe que ele tá ali, você sabe que não foi resolvido. E isso tira a sua paz e vai atrapalhando outras áreas da sua vida. O terceiro passo é buscar ajuda. É não buscar ajuda, desculpa. O terceiro passo, a terceira coisa que a gente não deve fazer é não buscar ajuda com quem não pode nos ajudar. Parece difícil entender isso, mas não é. Porque quando a gente às vezes está passando por uma crise muito séria, por um problema, dá vontade de buscar ajuda, pedir para alguém ajudar, buscar aquele colo, né? Mas como a gente tá nessa questão emocional muito forte, nem sempre a gente consegue avaliar quem é realmente capaz de nos ajudar de maneira satisfatória. Não dá para buscar ajuda com qualquer pessoa. Por quê? Porque nem toda pessoa é capaz de nos ajudar. Nem todas as pessoas estão potencialmente capazes naquele momento de nos ajudar por um motivo ou outro. Pode ser que ela também esteja vivendo uma crise. Pode ser que ela não tenha condições de ajudar, né? Ela não saiba ouvir, ela não saiba te orientar por um caminho. E isso talvez pode até gerar outros problemas, que é uma exposição desnecessária. Então, não busque ajuda com quem não pode te ajudar. Faça uma avaliação. Peraí, antes de você ligar para aquela pessoa e contar os seus problemas, mas espera aí, essa pessoa pode realmente me ajudar? Será que ela também não está passando por uma crise? Será que ela tem condição, ela é a melhor pessoa nesse momento para me ajudar? Não conte os seus problemas, não se abra para qualquer pessoa, porque pode não ser a melhor pessoa. E aí talvez vai gerar outros problemas. Avalie a pessoa que você vai buscar ajuda. E o melhor conselho, assim, em momentos de crise, talvez é a busca de uma terapia, de uma pessoa que tem um preparo, uma formação profissional para te ajudar. E que está isenta daquela situação. Porque, por exemplo, se eu estou vivendo uma crise conjugal, eu não posso, talvez, buscar ajuda nos meus familiares, porque eles também, de certa maneira, estão envolvidos com aquela crise e talvez não vão ter capacidade para me ajudar. Então, o melhor, se você está precisando de ajuda e você viu que realmente você precisa de alguém,
busque ajuda com um profissional, um psicólogo, um terapeuta. São os melhores, são os mais indicados para te ajudar. Então, a terceira coisa que a gente não deve fazer é buscar ajuda com quem não pode nos ajudar. E a quarta coisa que a gente não deve fazer é se revoltar contra as crises. É aquela pergunta, né? Ah, por que comigo? Por que isso tinha que acontecer logo comigo? Por quê? Né? Eu não mereço passar por isso. Eu não fiz nada para que isso aconteça comigo. Isso é se revoltar com a crise. E quando a gente se revolta, acontece uma série de coisas no nosso cérebro que não nos deixam... reações fisiológicas mesmo, substâncias são produzidas no nosso cérebro que não nos permitem enxergar com clareza a situação. A revolta, a raiva, a insatisfação nos colocam numa forma de atuar que não nos permitem analisar a situação com clareza. Não estou dizendo que a gente não deve sofrer com uma crise. É lógico, o sofrimento vai existir. A crise vem e muda muita coisa na nossa vida, traz um sofrimento, traz dor. É lógico que isso mexe com a gente, né? Mas a questão é a revolta. É a gente não saber lidar com isso. Então, encare a situação com um pouco mais de maturidade, não se revolte. Olha, aconteceu, é fato. O que eu posso fazer agora? O que eu posso aprender com essa crise? É muito difícil a gente se colocar nessa posição diante da dor, né? Principalmente quando ela está ali, quando a ferida está aberta, quando está pulsando, quando está acontecendo. Mas é essa atitude que nós devemos ter. O que eu devo aprender com essa dor? O que essa perda está me trazendo? Além do que ela está me tirando. É grande a dor? É grande a perda? Sim. Mas o que eu posso aprender? Se revoltar com a perda, com a crise, não vai ajudar. E talvez só piore a situação, e com certeza piora. Então, quando vocês estiverem no meio de uma crise, tentem olhar para ela como uma escola. Eu sei que não é fácil, eu sei que é muito difícil, mas é a melhor postura que a gente deve ter. E é a única postura que vai permitir que a gente saia desse momento melhor do que a gente entrou. Então, olhem para a dor, olhem para as perdas como uma grande escola. Uma escola em que a gente foi matriculado sem que pedissem para a gente, né? Colocaram a gente nessa crise, a gente entrou nela e aí a gente tem que lidar com ela. Então vamos aprender, vamos ser bons alunos dessa crise e tirar delas o melhor, para que quando a gente sair, a gente saia um ser humano melhor. Hoje era isso, gente. Hoje, a nossa conversa é sobre como não tornar uma crise um momento de desespero, e sim um momento de aprendizado, um momento em que eu vou ser ou vou me tornar um pouco melhor do que eu era. Marcada? Sim, a vida nos marca profundamente. Mas é só assim que a gente se torna melhor. Então, esses 4 passos do que a gente não fazer numa crise, que é não tomar decisões precipitadas, não fugir, não buscar ajuda com quem não pode nos ajudar e não se revoltar contra as crises, vai nos ajudar a passar por esse momento com menos sofrimento, com menos dor, porque a dor vai existir, mas ela pode ser menor e ela pode ser uma dor que ensina. E é esse o nosso caminho aqui, né? É sempre ser um pouco melhor. Hoje eu posso ser um pouco melhor do que eu fui ontem e amanhã eu posso ser um pouco melhor do que eu sou hoje. Gente, eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, eu peço que vocês compartilhem, deem um like e vamos compartilhar o canal para que as inscrições aumentem e essas nossas conversas cheguem até mais pessoas. Eu agradeço e até um próximo vídeo.
Obrigada.